Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós, amém? Não sei se vocês viram, essa semana a gente colocou o tema do sermão no grupo da igreja, e o tema é Mães aos pés do Salvador, o caminho certo para a salvação dos nossos filhos. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, dos versos 21 ao 28. Esse título que eu falei destaca a postura de uma mãe sábia que, com humildade, persistência, fé, busca cura, proteção, ação graciosa de Deus para seus filhos, confiando em Deus, em Jesus, como única resposta. Tá bom? Vamos lá? Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, obrigado pela palavra que foi lida. Fale, ó Deus, em nossos corações. Ministra, ó Pai, neste momento, tanto no coração das mães que aqui vieram e estão, como também nos corações dos filhos, a Tua palavra. Te peço, ó Deus, que me use na instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Também, ó Deus, abre a mente, o coração de cada um por meio do Teu Espírito Santo, para que possa aprender por meio da palavra. Pai, te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas nós vemos aqui uma mulher que vence paradigmas, que vence barreiras. Vencer paradigmas significa superar uma forma estabelecida de pensar ou de agir, quebrando então barreiras, quebrando as dificuldades que limitam a visão ou a ação de uma pessoa. É deixar as crenças limitantes, adotando uma nova abordagem para resolver problemas. Já ouviu falar da Mariane Oliveira, mãe do Lucas? Quem já ouviu falar dessa Mariane Oliveira, mãe do Lucas? Ela enfrentou desafios imensos ao descobrir que o filho dela tinha uma síndrome rara, chamada Síndrome de Rasmussen, ou Rasmussen, não sei falar, tá? Mas uma condição neurológica rara que causava crises epiléticas severas no Lucas. Aos 14 anos, Lucas chegou a ter 60 crises epiléticas por dia. A sua saúde se deteriorou ao ponto de ficar em estado vegetativo. E diante da falta de respostas médicas convencionais para o tratamento do Lucas,
A Mariane, mãe do Lucas, se recusou a aceitar o diagnóstico limitante e começou a buscar alternativas. Ela se tornou uma voz ativa na luta por tratamentos inovadores e apoio a famílias que enfrentavam desafios semelhantes ao dela. E a dedicação de Mariane não apenas ajudou seu filho Lucas a recuperar parte da qualidade de vida, mas também impactou muitas outras famílias ao fundar a ONG Abra Rio, uma associação que oferece suporte a pessoas com condições neurológicas limitantes. Aqui perto de nós temos aqui o Valber, que já veio aqui, contou o testemunho dele, que através da dificuldade que ele teve em tratar a sua filha com 9 anos de câncer, ele abriu também aqui a sua ONG para ajudar crianças e adolescentes no tratamento contra o câncer. Vemos aqui na vida de Mariane algo similar ao que nós lemos no texto de Mateus 15, do verso 21 ao 28. Porque esse texto em que lemos mostra claramente uma mãe buscando em Jesus recurso para uma filha que estava atormentada de demônios. A Bíblia diz que ela era endemoniada. E ela buscou a Jesus. Teve os discípulos que tentaram, dissuadir Jesus de poder atender, de despedi-la sem atender ela. Ela ouviu de Jesus, sobre a questão dos cananeus, ela ouviu, mas ela insistiu veementemente a que Cristo lhe atendesse e curasse a sua filha. Este texto bíblico, então, irmãos, essa porção bíblica que nós lemos, essa perícope bíblica que nós lemos, nos apresenta uma mãe que pode fazer tudo por amor a um filho, por amor a uma filha. Esse texto nos mostra aqui, irmãos, algo que é surpreendente. Talvez para quem não é mãe, mas é algo que seja compreensível para quem verdadeiramente é mãe. E a primeira questão que observamos nesse texto é uma mãe amorosa que busca, pela fé, quebrar paradigmas. Essa mãe rompeu barreiras. Essa mãe rompeu barreiras sociais. Essa mãe rompeu barreiras religiosas. Essa mãe rompeu barreiras culturais para buscar ajuda, auxílio, cura para a sua filha. E Jesus disse a ela, do verso 21 a 24, olhemos aí, verso 21 a 24. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximaram-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mãe quebrou alguns paradigmas, como falei. Primeiro, ela quebrou o paradigma da exclusão dos gentios, porque os judeus não consideravam os cananeus como dignos de ter Deus, dignos de ter as bênçãos de Deus, de ter a atenção de Deus. Eles consideravam os cananeus como impuros, indignos da graça divina. No entanto, aquela mulher não aceitou a limitação que era imposta pelos judeus, de indignidade ou de que ela não merecia a ação de Deus em prol daquilo que ela buscava em Cristo Jesus para a sua filha. Reconhecendo todo o poder e a autoridade de Jesus,
todo poder e autoridade, independente de quem ela fosse ou da região que ela fosse, ela buscou em Deus, independente da crença limitante, independente do paradigma da exclusão social. Mas aquela mulher também venceu o paradigma da submissão ao silêncio. Inicialmente, Jesus não respondeu ao seu clamor, como vimos no verso 23, mas ela persistiu, recusando-se em ser ignorada, ela persistiu. Vemos tanto na mãe cananeia, quanto na Mariane, da introdução, em várias mães que nós conhecemos histórias, que lutaram veementemente, persistindo veementemente, por auxílio e socorro para seus filhos. E ela também venceu o paradigma da dignidade feminina. Em uma sociedade patriarcal, mulheres não tinham voz ativa. E ela, no entanto, falou diretamente com Jesus, reivindicando a cura para a sua filha. Eu paro e peço a você, imagine uma mãe que descobre que seu filho tem uma doença rara, sem tratamento disponível em sua cidade. Médicos dizem que não há esperança, vizinhos sugerem que ela aceite o destino do filho. Mas essa mãe se recusa a desistir. Ela pesquisa, luta, viaja quilômetros atrás de especialistas, enfrenta burocracias e desafia todas as limitações impostas a ela, pela sociedade e pela medicina. E finalmente, busca, por amor ao seu filho, com todas as suas forças, a cura e um tratamento digno. E finalmente, após muita perseverança, ela encontra um médico disposto a tentar um novo tratamento, e seu filho começa a melhorar. Essa mãe não apenas desistiu diante das imposições e circunstâncias da vida, mas essa mãe quebrou paradigmas. Assim como a mulher cananeia, tanto a Mariane como a mulher cananeia, ambos enfrentaram barreiras sociais, culturais, religiosas, espirituais, e não se deixaram deter pelo não inicial. Elas clamaram, elas insistiram e acreditaram até receberem a resposta que buscavam. E algo eu tenho a dizer para você, mãe, que está aqui esta noite. Mãe, Deus sabe o que você passou e tem passado, por amor aos seus filhos. Mãe que tem os seus filhos perto, falando regionalmente da localidade, mas tão distante do coração. Não por causa da falta do seu amor, mas por causa da correria da vida que os seus filhos têm enfrentado. E eu digo para você, mãe, diante das limitações e das barreiras que você tem enfrentado, você tem buscado a fonte certa, como a mulher cananeia? Em quem você tem buscado auxílio para ajudar seus filhos? Sejam eles na idade da infância, ou seja, na juventude, ou seja, na idade adulta. Em quem você tem buscado auxílio para ajudar seus filhos? Eu deixo também algo para você, filho, e você, filha, que aqui está. Você, filho, ou você, filha, tem valorizado e respeitado a dor e o sofrimento de sua mãe por amor a você?
A filha da mulher cananeia era atormentada por demônios. Uma legalidade foi dada aos demônios por parte daquela filha para que os demônios viessem atormentá-la. Filho e filha que aqui está, volte-se para Cristo. Volte-se totalmente para Cristo. Pare de olhar para apenas seus sonhos, que você quer que sejam realizados, e viva cada momento de sua vida para Deus, e não para você mesmo. Então, neste primeiro ponto desse sermão, vimos que uma mãe que por amor exerceu fé para buscar na fonte certa solução para o problema de seu filho ou de sua filha. E o segundo ponto, o que nós vamos aprender? O segundo ponto vem tratar o quê? Uma mãe que por amor e fé vai e se joga aos pés de Deus, clamando com humildade. Se no primeiro ponto vemos uma mãe amorosa que busca pela fé quebrar paradigmas, no segundo ponto vemos uma mãe que se joga com humildade aos pés daquele que tudo pode. Há uma grande diferença agora entre a mulher cananeia e Mariana da introdução. E vimos isso do verso 25 e 27. 25, 26, 27. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. 27. E ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mãe não apenas buscou Jesus, mas se lançou aos seus pés em profunda dependência dele, reconhecendo que ele era a sua única esperança. Jesus inicialmente disse para ela que não era justo pegar os pães dos filhos e lançar a quem não era filho, por causa de uma crença limitante de um povo, de uma sociedade, que se achava uma sociedade, um povo exclusivista, que achava que eles eram únicos dignos de serem filhos de Deus. E agora Jesus, ele traz essa crença limitante, ele traz essa percepção exclusivista daquele povo para mostrar que Deus não se limita a um povo, a uma sociedade exclusiva, a uma religião exclusiva. Se para aquele povo judeus eles eram os filhos e os povos pagãos eram os cachorros, como nós vemos religiões aí, né, que fala que a quem não pertence à sua religião são cães. E vemos extremistas dessa religião se tornando homem-bomba e fazendo atrocidades pelo mundo para agradar o seu Deus. Porque quando eles matam alguém que não é da religião deles, eles estão na cabeça deles agradando o Deus deles. Porque eles estão matando pessoas imundas, cães, como assim eles dizem que são os ocidentais e os cristãos. E agora a mulher, ela não importa com isso. Ela não se afastou de Jesus por causa dessas crenças limitantes e por causa de tudo isso, mas a palavra diz que ela continuou adorando e pedindo socorro para Jesus. Ela continuou buscando e implorando a Jesus. Ela não se sentiu ofendida, ela aceitou o lugar com humildade e usou essa comparação para reforçar o pedido dela. Essa mãe reconheceu que apenas uma migalha da graça de Deus já seria suficiente. Que apenas uma migalha da graça de Deus já seria suficiente para transformar a sua situação.
e curar a sua filha. Sua fé foi então tão grande que ela não exigiu privilégios, apenas buscou uma oportunidade para que a sua filha fosse curada. E aí eu trago mais uma vez uma pergunta para você, mãe, que aqui está essa noite. Mãe, que aqui está essa noite, que aqui veio, você tem se jogado aos pés de Deus em humildade, reconhecendo que Ele é a sua única esperança para resgatar seu filho, resgatar sua filha, para que seu filho seja um homem de Deus, para que sua filha seja uma mulher de Deus, para que seu filho se comprometa com Deus e com o reino de Deus aqui na terra, para que sua filha se comprometa com Deus e com o reino de Deus aqui na terra. Não peça, não deixa de pedir a Deus, não deixa de colocar as suas orações diante de Deus. Não deixe de buscar na fonte certa, que é Deus, aquele que tem a graça para derramar sobre a sua vida, não apenas uma migalha, como a mulher cananeia veio buscar, mas Ele tem a graça de ouvir a sua oração e atender o seu pedido, a sua oração, assim como fez com a mulher cananeia. Fica também uma pergunta a você, filho e filha, que veio aqui esta noite. Você tem honrado a dedicação da sua mãe e aprendido com a fé dela? Qual valor você, filho, você, filha, tem dado ao amor de sua mãe e à fé de sua mãe? E assim como ela sabe que Jesus é o único caminho para a salvação, você tem inspirado em Jesus como seu único caminho para a sua vida? Deus não está preocupado com os seus desejos gananciosos de riqueza, de glamour, de carros ou de bens que você vai conquistar. Deus não está preocupado com esses desejos seus, e sim com a salvação da sua alma. Deus libertou aquela filha dos demônios que a atormentava, e Deus também quer te libertar de toda essa ansiedade, de toda essa angústia, de toda essa opressão que te atormenta, por causa deste mundo que tem te levado a viver de forma desvairada atrás da corrida do ouro. E por último, em terceiro e último ponto, vemos uma mãe que por sua fé inabalável recebe a resposta de Deus. Se o primeiro ponto, vimos uma mãe amorosa que busca pela fé quebrar paradigmas, por amor a um filho que estava doente, atormentado por demônios. O segundo ponto, uma mãe que com amor e fé vai e se joga aos pés de Deus, clamando com humildade. Agora o terceiro ponto, uma mãe que por sua fé inabalável recebe resposta de Deus. Essa mãe cananeia enfrentou barreiras, se lançou aos pés de Jesus em humildade, e por sua fé perseverante, recebeu a resposta divina de Deus. Deus não rejeita, meu irmão e minha irmã, um coração cheio de fé e de determinação. Deus não rejeita. Não rejeita. Vemos isso no verso 28, que está assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Essa mãe foi recompensada por quê, irmãos? Por que essa mãe foi recompensada? Sua fé era maior do que as circunstâncias limitantes que estavam à sua volta.
Muitos a desencorajavam, mas Deus olhou para o seu coração e viu uma fé genuína, não baseada em títulos religiosos, mas em dependência total do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ela não desistiu, mas ela buscou a bênção em Cristo Jesus. Mesmo com desafios, continuou clamando. Isso nos ensina que muitas respostas de Deus vêm depois de uma caminhada de persistência até encontrar a fonte certa, que foi Jesus. Não devemos desistir de clamar em oração. Não devemos desistir de clamar. Não devemos desistir de perseverar em oração. Não podemos desistir de orar pelos nossos filhos, sejam eles crianças, sejam eles adolescentes, adultos, né? Ou já na terceira idade. Nós temos aqui mães com filhos na terceira idade. E assim, para a gente terminar esse ponto, fica mais uma pergunta para você, mãe, que aqui veio esta noite. Mãe, sua fé é constante diante dos desafios? Sua fé é constante, firme, perseverante diante dos desafios que você enfrenta no dia a dia em relação aos seus filhos? Você continua buscando a resposta de Deus? Ou está desanimada e fraca na fé? E a palavra para você é que não desista, pois a fonte certa é Jesus e está sempre perto de você, sempre disponível a você. A fonte Jesus está sempre perto de você e sempre disponível para você. E você, filho e filha, que aqui está essa noite, você entende o quanto sua mãe luta para que você tenha a bênção de Deus sobre sua vida? Quantas mães passam horas joelhando, tempo de oração, pedindo e rogando sempre a proteção e o cuidado de Deus sobre você, filho e filha. E o quanto você é grato à sua mãe por esse esforço de piedade, se assim eu posso dizer, de sacrifício de tempo, de relaxar, de dormir, ou de descansar, para orar e clamar pela sua vida. Qual é a sua resposta em relação a isso? Você valoriza a luta da sua mãe em oração? A história da mulher cananeia nos ensina que uma mãe, por amor e fé, pode quebrar paradigmas, vencer obstáculos e receber a resposta de Deus. Ela não se conformou com a situação de sua filha, mas ela persistiu, clamou e confiou em Jesus. Lembra-se da Mariana, da ilustração da introdução? Lutou contra todas as barreiras para encontrar um tratamento para seu filho. Assim como ela, a mulher cananeia, nos mostra que não devemos aceitar o destino como ele se apresenta a nós, mas devemos lutar pela ação direta de Deus, intervenção de Deus na vida da gente. Eu sempre percebi isso quando lutei em oração pela saúde da Cássia. E eu sempre orava: ó Deus, eu peço a tua intervenção direta na vida da Cássia, um milagre do Senhor diretamente, um milagre, faz um milagre, diretamente. Mas se o Senhor não quiser fazer o milagre diretamente para curar a Cássia contra o câncer, eu sei que o Senhor vai usar a medicina, eu sei que o Senhor vai usar, mas de qualquer forma, é o Senhor que cura, é o Senhor que cura. Então, irmãos, uma mãe amorosa busca pela fé quebrar paradigmas. Não importa a cultura, a religião, os obstáculos sociais. Quando uma mãe crê, ela desafia qualquer barreira
para alcançar a libertação de seus filhos. Uma mãe que por amor e fé se joga aos pés de Deus, clamando por humildade. Uma mãe que por fé inabalável recebe a resposta de um Deus amoroso, que sabe o que é padecer por amor. Porque esse Deus amoroso, esse Deus poderoso, Ele na pessoa do Filho, Ele padeceu por amor aos seus filhos. Ele entregou a própria vida, sofreu aquilo que nós não daríamos conta de sofrer. Já viu quando uma mãe fala assim, quando um filho está doente, com dor? Se eu pudesse, eu tomaria essa dor para mim. Se eu pudesse, eu tomaria esse sofrimento para mim. A gente vê a mãe sofrer quando os filhos estão doentes. Podia ser comigo. E eu lembro da Cássia sempre falar, quando ela estava lutando, trabalhando, quando estava lutando contra o câncer, ela dava graças a Deus que o câncer era nela, não era na Ana Luísa. Oh Deus, graças te dou porque o câncer é em mim. Porque eu não suportaria ver a Ana Luísa sofrer o que eu estou sofrendo. Olha o grande amor de Deus. E Deus fez isso. Porque aquilo que era reservado para mim e para você, toda dor, toda angústia, todo sofrimento, Deus, na pessoa de Jesus, tomou para Ele na cruz e pagou um preço altíssimo para nos libertar e nos salvar. E aí nós vemos um amor que aponta para um amor de uma mãe amorosa e dedicada, mas um amor que extrapola incomparavelmente o amor de uma mãe. Deus, em Cristo Jesus, morrendo de amor pelos seus filhos. Feche seus olhos, vamos orar.